Olá, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Portal Consciência de Luz, muito feliz, me sentindo muito honrada com uma pessoa muito incrível que se tornou uma amiga, né? Rosiane Dias, que é a nossa querida Rose Kini, Rose Kini, e que ela está aqui hoje para falar do trabalho dela, a mesa cristalina arcturiana. Ela vai falar como funciona na prática, como pode ajudar, e será uma noite muito expansiva, uma noite muito bonita, onde a Rosiane vai trazer todas as informações dessa ferramenta maravilhosa e que ela está contribuindo na vida de muitas pessoas com essa ferramenta. E você que está aí, fiquem à vontade para colocar perguntas, por favor. Eu sempre esqueço de pedir para quem não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal para dar um apoio, porque esse canal é um portal de consciência de luz. Ele tem um propósito que é para contribuir com a vida, contribuir com a ascensão do planeta. Então, por favor, se inscrevam, dê o seu like, porque já é uma live maravilhosa, um bate-papo muito tranquilo, muito bonito, porque falar dos arcturianos é de uma grandiosidade, de uma beleza incrível. Então, Rose Kini, bem-vinda, bem-vinda e muita gratidão. Já antecipo os meus votos de gratidão essa noite, você aqui me presenteando com a sua exposição, com o seu trabalho, com a sua energia de amor, de luz. Bem-vinda, Rose. E eu já vou começar, né, dando boa noite e pedindo para você se apresentar rapidamente, porque você já fizemos uma live, você contando a sua história maravilhosa, mas voltando um pouquinho, que você é advogada, né? Sua formação é advogada, mas fala um pouquinho desse seu encanto, esse seu encontro com a mesa cristalina arcturiana, porque eu estou muito curiosa para saber como que foi esse seu encontro com esse trabalho, com essa mesa maravilhosa. Por favor, agora a palavra é toda sua. Gratidão, Regina. Gratidão por eu estar aqui novamente no teu canal, né? Segunda live, né? Assim que a gente faz, depois que tu recomeçaste o canal. Muito bom estar aqui contigo na live, porque a gente está sempre conversando, a gente está sempre trocando umas ideias, e é sempre muito prazeroso estar conversando contigo e estar fazendo parte aqui do teu canal. Realmente é uma noite maravilhosa, porque a lua está lindíssima aqui na nossa cidade. Eu não sei se é lua cheia, mas ela está linda, 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 linda. E aqui as noites do mês de junho, né? A gente tem as festas juninas, festejos juninos. Então é arraial nos bairros, muito boi, quadrilha. É assim um mês assim muito festivo aqui em São Luís. Maravilhoso. Então, assim, A verdadeira festa junina, né? Eu acho, né? Nessa exatamente, região exatamente. é assim, bem tradicional mesmo, né? É bem Nordeste, é bem tradicional.
mingau de milho, tem Delícia. bolo de aipim, tem muita coisa gostosa. É muito Coisa bom. boa. Então, assim, em relação aos arcturianos, os arcturianos são os meus amores, e eu, desde criança, sempre gostei de todos os temas esotéricos, sempre gostei de ouvir sobre ciganos. Me lembro que quando eu era criança, tinha aquelas revistas de horóscopo, né? Tinha assim, tipo Contigo, aquelas coisas, tinha uns horóscopos, e eu sempre gostei daquilo ali. E essa questão, nunca tive medo assim de, fulano morreu, nunca tive medo, sempre gostei da espiritualidade, isso é desde criança mesmo, né? Eu acho que eu já tinha essa veia, né, que para esse tipo de trabalho, para trabalhar com espiritualidade. E os arcturianos, eles surgiram, eu sou muito buscadora na internet. Eu sempre digo assim aqui em casa, gente, o que não tiver na internet, que eu não achar, é porque não está no mundo, porque não existe. Que eu acho tudo, eu acho na internet. E buscando sobre os seres, conheci muitos canais, até que um belo dia eu cheguei no canal arcturianos.com, acho que é ponto .com, que é da Fernanda e do Renan, né, um casal. E conheci o canal, me inscrevi e ficava assistindo tudo, tem as palestras, eles fazem, assim, seminários, pessoas até de fora do Brasil também, levam pessoas, cada um no seu nicho, uns que falam sobre pleiadianos, outros sobre arcturianos, sobre mesas, e eu ali. Isso quando eu não tinha o canal, né, que eu tinha bastante tempo, então deu para eu conhecer muita gente, muitos canais, aprendi muito, como ainda hoje aprendo. E chegou um dia que a Fernanda, o canal, ela falou que tinha recebido, canalizado uma mesa, né? E junto com o marido dela, o Renan, eles tinham organizado essa mesa e estavam querendo ministrar o curso. Aí eu fiquei assistindo, né? Arcturianos é comigo mesmo. Até que ela, nesse dia, ela mostrou a mesa. Ela abriu a mesa, e quando ela abriu essa mesa, a energia da mesa entrou em mim, entrou no meu coração, no meu cardíaco. Eu disse, eu quero participar desse curso. Eu disse assim, eu preciso dessa mesa, eu preciso dessa mesa, né? Aí ela passou uns 3 dias explicando mais ou menos como seria o trabalho com a mesa, e no último dia ela ia abrir as inscrições para ministrar o curso. Aí, ok. Quando eu fui olhar o valor do curso, eu não tinha a mínima condição de fazer aquele curso. Eu não tinha aquele dinheiro disponível, né? Eu disse, ferrou. Mas aquela coisa no meu coração, sabe? Eu digo, se eu não fizer... Eu me lembrei assim, tipo, quando eu comecei a receber canalização de poesias. Foi em 2012 ou foi em 2014. Se eu não escrevesse aquilo, eu enlouquecia, porque elas vinham prontas na minha cabeça. Eu precisava anotar, eu precisava botar aquilo para fora de mim. Assim foi a mesa. Eu digo, se eu não fizer esse curso, eu vou enlouquecer. Porque foi uma energia tão forte em mim, né? E assim, Você não pediu apoio para os arcturianos, não? Dá uma força aí. não, eu falei assim, e aí, eu tinha uma energia mesmo, muito forte no meu cardíaco, movimento, tipo assim, venha fazer essa mesa, esse curso. E eu, como advogada, eu tinha um processo que estava na fase de execução e estava parado, né? E a justiça é esse passinho que a gente vê, né? A Uhum. demanda é muito grande e, veio na minha cabeça, gente, os arcturianos são lindos, veio na minha cabeça, tipo assim, você lembra daquele processo que você tem? E eu, trabalhando com gráficos radiônicos, antes de ter a mesa, eu trabalhava só com gráficos radiônicos.
E eles lembraram assim, olha, você tem um processo e você tem a ferramenta para movimentar esse processo. Aí eu, meu Deus, amei. Os gráficos radiônicos, eu vou movimentar. Aí peguei o número do processo, né, os dados tudo direitinho, e pendulava os gráficos adequados para movimentar o processo. Isso foi o quê? Umas 2 semanas, eu todo dia eu pendulava, porque eu faço, assim, tipo uma tabelinha, quando eu vou trabalhar com os gráficos, é um mês, então eu coloco lá a tabelinha, vou só ticando, que já foi um dia, outro dia. Eu sei que antes da Fernanda fechar a questão da inscrição, eu acho que faltava 3 dias. A outra parte do processo, o parceiro meu, né, a gente tem uma parceria como advogados, e ele me liga: "Rose, a outra parte, notícia boa, a outra parte ligou querendo fazer um acordo do processo, o que que tu acha?". Aí eu perguntei se valia a pena, né, ele falou que sim, eu digo: Uhum. "Então vamos fazer esse acordo", até porque esse processo eu já vi, era de 2012 ou era de 2014 esse processo, era Nossa, vinha de muitos muito longe. anos. Aí eu digo: "Se vale a pena, vamos aceitar o acordo", e aceitamos o acordo, eu só sei que com 3 dias antes de finalizar as inscrições, eu já estava com dinheiro na conta e eu fiz a inscrição. Nossa, mas eu fiquei emocionada, fiquei tão feliz. Eu agrade até hoje eu agradeço, porque, gente, quem trabalha com a espiritualidade, não tem como as coisas darem errado, não tem. Eles são generosos com a gente, mas assim, a gente precisa fazer algo para que a coisa aconteça, a gente não pode: "Ah, eu quero, eu preciso", e ficar dentro de uma rede, né, Regina, esperando Sim, cair do sim. céu. Não, você está fazendo o quê em prol desse benefício, de receber essa, né, isso que Tem você que está fazer o querendo. movimento, né? Tem que fazer o movimento. Eu fiz o movimento, eles me lembraram, eles disseram: "Olha, o processo, movimente, faça alguma coisa para que esse processo ande". E eu fiz, eu entendi o que eles disseram. E ainda tem mais isso, a gente precisa estar receptiva, quando a gente lança essa energia de todo o coração para o universo, nós temos que estar receptivos para a resposta, porque a resposta ela vem, ou através Sim. de um sonho, através de uma conversa com um amigo, através de uma mensagem no YouTube, ela vem. Você precisa estar em paz, com a mente em paz ali, digamos, contrita com aquilo, com aquele objetivo, e você ouve, como eu ouvi. E você também já se sentia dentro, né, da egrégora? Ela fez assim, eu vou mostrar a mesa para vocês do jeito que ela fez. Gente, eu vou fazer essa mesa aqui. Olha que linda! Muito Quando linda. ela abriu, veio assim, ó, aqui no meu cardíaco, a energia da Ah, mesa. você já estava já Já, dentro. é como se fosse assim, eu fui fisgada pela energia da mesa, que, diga-se de passagem, é uma energia muito forte, é uma Ela energia é. muito, muito forte. Os arcturianos trabalham com o amor, né, eles trabalham com a tecnologia, nos beneficia, e essa mesa é uma ferramenta tecnológica dos arcturianos, né. Então a gente trabalha com a mesa. Tem essa mesa grande que eu mostrei, e nós temos uma mesa menor, e digamos que seja o resumo dessa mesa. Com essa maior, a gente faz toda a pesquisa com a pessoa, né. A gente pesquisa o corpo da pessoa, Hum, frente e costas, para saber em cada ponto do seu corpo se tem artefatos energéticos. Artefatos estes que, uma vez lançados no seu campo, eles comprometem, né, eles comprometem a sua vida no sentido de desenvolvimento.
da sua expansão. Esses artefatos, eles são negativos. E como é que eles Seria são os famosos chips, implantes, chips, implantes, miasmas, miasmas. ovoides, lama astral, cobra astral, que a gente pega no nosso campo, que a gente, ou a gente mesmo cria, quando a gente baixa a frequência, a gente cria um monte de coisa. É, Primeiro a gente se contamina. congelou a Lavei de imagem. mão. Através de pensamento, uma pessoa que deseja um mal para você, que não quer o seu bem, basta pensar. Porque magia, a gente verifica se tem magia no seu campo. Porque as pessoas pensam que magia é você pegar, bater um tambor, fazer aquele O despacho. despacho. Não. Um simples pensamento. Se você pensar uma coisa ruim para alguém e ela estiver receptiva, ela estiver com a frequência baixa, já era. As energias já se cruzaram. Assim como uma energia boa, um pensamento bom. Você desejar algo de bom para alguém, se ela estiver numa frequência alta, ela recebe. Por isso que a gente tem que estar sempre pensando no bem, desejar o bem do outro, não o Sim, contrário. Porque uma vez que você deseja o contrário, uma coisa ruim para o outro, eu quero é que fulano morra, quero que fulano se exploda, volta para você. Porque o universo, ele é assim, ele é uma troca energética eterna, é um emaranhado de energias, de todo tipo, de todas as pessoas, de todos os seres. Nós vivemos numa rede magnética, uhum. vemos E a nesse... gente manipula energia o tempo todo, né? A gente manipula o tempo todo. No pensamento a Gente, gente é já tão vai. simples, um pensamento, e as pessoas não se atêm a isso. Uhum. Pensar é a coisa mais simples, é muito rápido. Agora tu imagina o falar. Se você Sim. pensa, você já lançou, se você fala, você lança muito pior. E Uhum. vai e volta. A gente está vendo aí, na prática, que eu não vou falar aqui, mais pessoas que estão adoecendo porque desejam o mal de outras pessoas e volta para você. Volta Sim. para você, não adianta. Ah, o retorno é pesado mesmo. E É está de muito. flash. E nessa transição é assim, pensou, voltou, pegou. Então, eu não quero. Minha filha, se eu não puder trabalhar no bem, no outro lado eu não quero. No Uhum. lado da força eu estou fora. Eu só quero o bem das pessoas. Sim. Quero que todo mundo se dê bem na vida. Assim que é. Então, assim, ó, a gente trabalha com essa mesa grande, a gente verifica se tem os artefatos, a gente trabalha com a parte da frente do corpo e a parte das costas, né? A parte de Uhum. trás, a gente verifica. A gente verifica os chakras, se eles estão alinhados, se eles estão desalinhados, e a gente ativa. A gente, que eu digo a mesa, gente, a mesa ativa. Sim. A mesa verifica a frequência, em que frequência você está vibrando naquele momento que a gente está fazendo a mesa. Hoje eu fiz a mesa de uma criança, ela estava vibrando em 500 Hz, na frequência do amor. Olha só, criança, né? Não tem maldade, não tem nada. Frequência do amor que ela está vibrando. Aí o que mais? A gente ativa a fita de DNA energético da pessoa, a mesa ativa, completa, aí harmoniza o mental, o físico, harmoniza o emocional, o espiritual. Aí o que mais que a gente vê? A gente verifica se tem magia, se tem a magia, exemplo, amarração, Nossa, tudo isso, ela consegue detectar tudo isso? tudo isso, e Magia, limpa de os imediato. chips, tudo, tudo. Ó, trabalhos mágicos, a gente vê se tem magia de afastamento. Magia Como de que é? afastamento. Como que é isso? O que é a magia de afastamento? É. Você pensar, eu quero que fulano se exploda, vamos supor. Né? Quando você diz eu te odeio, você está afastando. Gente, tudo é frequência.
a frequência das palavras, ela tem peso. Não teve aquela experiência da água, Aham. coloca um rock muito doido e a água fica escura, escurece, coloca um Uhum. Beethoven, uma música assim de piano, e Os forma cristais estrela. ficam lindos, né? E assim são nossas palavras, tem frequência, Uhum. entende? Então você pode afastar alguém com o que você fala. Isso é magia, é a frequência. Vingança, magia de vingança e destruição, você querer destruir uma pessoa, você querer se vingar. A gente verifica se tem amarração, magia de amarração, Nossa, consegue detectar tudo isso. aquela simpatia que se faz, não tem gente que faz, para arrumar aquilo é magia. É magia. Simpatia é uma magia. Uhum. Amarra alguém, fica ali, pessoa e volta naquela energia da pessoa o tempo todo, pensando, entende? Não é coisa boa, gente. Tudo é bom Não, natural, não, né? A gente não. vê se tem decretos e votos, se você fez algum decreto, algum voto de pobreza, de castidade, celibato, de servidão astral, de casamento. Nossa, mas essa mesa é Eu já fantástica. me vi como uma freira, até já falei numa live que eu fiz, que eu fiz uma meditação, me vi como uma freira, estava sentada em frente a um mosteiro. Naquela época, certamente, eu fiz um decreto de castidade e celibato. E Aí pobreza, você né? vem para o hoje, você quer casar, você quer ter um companheiro, e continua aquele decreto lá lhe atrapalhando. Mas ele corta, né? Corta. Corta, mas da seguinte forma: naquela mesa que você está falando, ele corta, mas quantas cascas de cebola você precisa limpar? Entende? Nessa mesa que foi descoberto, sim. Mas tem outras vidas, tem vidas paralelas, tem vidas passadas, né? E tem Então, vida atual, porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo. De repente, eu sim. durmo, saio do corpo e faço um decreto. O espírito vai não sei para onde, faz um decreto. Então, é interessante fazer várias mesas. Ela informa depois se é para É fazer É o que mais. eu falo, assim, gente, de preferência no mínimo 3, mas o adequado seria, é tipo terapia, né? Não tem aquelas pessoas que fazem terapias e que nunca tem alta, porque isso é É, muita coisa para resolver, é. coisa para limpar, entende? No nosso caso aqui da mesa, é muita coisa para limpar. Aí tem também, a gente vê se tem obsessores, encarnados, desencarnados, ou se tem autoobsessão no seu campo. Porque muitas das vezes a pessoa diz assim, ah, espírito, eu estou com encosto. Não, filho, é tu. Às vezes tu mesma está se auto-obsidiando. Você não acredita que você possa conseguir alguma coisa, você se acha incapaz. Isso é auto-obsessão, né? É. Coisa simples que você não percebe. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu nunca vou acertar isso. Ah, eu não sou digna de ter isso. Ah, eu nunca vou ganhar isso. Auto-obsessão. Eu sou burra, mas eu sou burra. Auto-obsessão. Então, tudo isso a gente faz essa limpeza energética no campo, né? E também tem contratos, gente, que a gente faz contrato na vida de outras vidas, na infância. São contratos religiosos, profissionais, contratos com ancestralidade. Juras É, eternas, né? Juras de tem amor, magos né? negativos, com magos negativos, com seres multidimensionais. E com aqueles íncubos e súcubos, que são aqueles espíritos vampiros, que quando você dorme, eles esperam do outro lado para fazer sexo, e você acha que está numa felicidade lá, sei lá com quem, na hora não é, são eles sugando sua energia total. Nossa, É. Gente, tem cada coisa nesse tem que ter mundo. muito cuidado. Nesse mundo do lado de lá tem muita coisa. E muita gente não sabe que quando dorme sai do corpo, né?
Todo mundo que dorme sai do corpo. E muitos lembram e muitos não lembram. Né? Morremos todas Através de as noites. sonhos, através de sonhos, de projeções, não é? Então, assim, por isso que é importante orar. Orar, pedir proteção. Ou então você pede para ir para lugares bons. Eu sempre peço para ajudar. Gente, eu peço para o meu mentor me levar para auxiliar no resgate de seres, de irmãos que estão chegando do outro lado, de surpresa. Quantas mortes súbitas estão ocorrendo? As pessoas nem sabem Nossa, que morreram. É tão rápido que elas não sabem, elas pensam que continuam vivas. E não é. estão mais, né? Já estão do outro lado. Ainda mais quando é aquela pessoa que não está, que está totalmente fora como que eu vou dizer, não tem informação, não Não tem conhece nada da um espiritualidade. conhecimento, né? Então, e Conhece. aí ela vai e não sabe o que foi. E fica Acha que morreu, vagando. acabou, aí chega lá, acha que tá, mas como? Eu não morri, porque quando morre acaba, como é que eu tô aqui falando? Como é que eu tô aqui? Complicado. Eu falo que é complicado porque eu trabalhei no centro espírita, na reunião mediúnica, e tinha isso. Quantos espíritos chegavam achando que não, que estavam vivos? Aí tinha que doutrinar o espírito, explicar que não fazia mais parte desse plano, E que tinha às havido um vezes era acidente. espírito que já estava vagando aí há mais de 100 anos, Tem demais, 50, 100, 200 tem anos. demais. Eu lembro que uma vez eu fui numa farmácia e cheguei em casa, aí eu fui fazer uma meditação, eu tinha trazido um senhor da farmácia. Ele tinha ido comprar remédio, achando que ainda estava vivo. Uau! Estava na farmácia. Então, quantos estão nas farmácias? Quantos estão nos hospitais? Sem saber que não Dentro da estão mais própria casa, dentro da própria tentando casa. falar com a família, né? É, aí E ninguém essa ouve e se mesa, torna um obsessor, acaba se tornando um obsessor, que fica sim, zangado, porque fala e ninguém quer, ninguém dá atenção, não entende, né? É um é, trabalho, gente, é um trabalhão que dá, é um trabalhão que dá. dá E eu acho sim. que quando você tem um entendimento da espiritualidade, um certo, você pelo menos fica com dúvida, será? Será que eu morri? Fazer um teste aqui, né? É Sim. complicado. E a mesa cristalina, ela ajuda, Ela no limpa. caso, a encaminhamento dos obsessores, dos Ou encostos, eles ela encaminham ao resgate, ao encaminhamento para cada uma das naves, né, que são 6 que naves, e você, o seu campo é levado para essas naves, seu corpo energético é levado para as naves, e se tem seres, vamos supor, se tem clones, é levado para a nave de resgate, Operação Resgate. E lá são auxiliados os fractais, os clones são destruídos, é tudo certinho. E por que mesa cristalina arcturiana? Porque a gente trabalha com cristais, bem pequenininhos. ah, Uma vez que a gente coloca aquele cristal, vamos supor, lá no artefato, vou colocar, estou fazendo uma pesquisa em ti, aí eu tenho um artefato aqui na tua cabeça, aqui em cima. Aí eu vou lá no artefato e pergunto: tem lama astral na cabeça de Regina? O pêndulo vai dizer que sim ou que não. Se ele diz sim, eu já coloco um cristal em cima do artefato e ali mesmo ele já é limpo. Na hora que a gente coloca o cristal, ele já entra em ação. Os arcturianos já limpam. Por isso que é mesa cristalina, porque a gente trabalha com cristais. E é linda, a mesa é linda, ela fica cheia de cristais, né? Então, essa mesa que eu mostrei, a maior, ela faz uma limpeza mais profunda, né? Em todos esses campos, ver se tem magia, tudo isso. A gente trabalha com anjos, com os mestres ascensionados,
a gente trabalha com as geometrias sagradas dos arcturianos. Tudo isso, essa mesa ela é toda em volta de proteção, de auxílios. É uma mesa muito linda. Todo mundo diz, meu Deus, que mesa linda. E a energia dela é muito Ela é linda linda, também. com certeza. Então, a gente trabalha também com os animais. A gente limpa os artefatos de animais também. A gente faz essa limpeza, porque eles também têm. Né? Quando você vai tratar o animal, você tem que tratar o dono e o animal. Então, tem que fazer a mesa para o dono e para o animal. Porque o animal, ele Pobrezinho, puxa tudo colocam do dono, né? artefatos nos animais? Sim, Colocam? sim, sim. Aí a gente limpa o dono, depois limpa o animal, porque o animal, ele puxa, né? Às vezes é para o dono ter um câncer, digamos. O animal, o meu cachorrinho está com câncer. Aquele câncer pode ser que ele puxou do seu dono. Ele Eles dão a protege. O vida, né? animal, ele é um protetor, ele é um guardião do seu dono. Então, a gente faz essa limpeza também com os animais. Então, a gente faz a limpeza dos artefatos na seção do animal e ativa a câmara de purificação. Tem uma câmara arcturiana que é própria para purificar, para tirar esses artefatos dos animais. Aí tem o pronto-socorro. Pronto-socorro, deixa eu mostrar o pronto-socorro aqui também. Pronto-socorro é a mesma mesa, só que ela não tem essa pesquisa profunda. Ela é como se fosse uma emergência de um hospital. É isso aqui, ó. Tem tudo que Linda. está lá. A chamatrina e os mestres, não Tudo é? que tem lá. Só que ela não tem a questão dos chakras, ela não tem a fita de DNA para a gente harmonizar, para a gente ativar. Então, é como se fosse quando você sente alguma coisa, você não vai na emergência de um hospital e lá tem um paliativo. Você toma as Uhum. medicações e volta para casa. Assim é o pronto-socorro. Então, ele faz um trabalho também muito bom. Né? Quantas pessoas eu tenho atendido no pronto-socorro? Né, Regina? Regina é uma das pessoas que eu atendo Eu sou também. uma das Depois socorridas de aí. saber qualquer coisa que você sente, o pronto-socorro trata. Né? E funciona, viu? Funciona. Então, são ativações rápidas, sem investigação ou leituras energéticas. É uma emergência de um hospital. E trabalhamos também com desencarnados. Desencarnados, nessa mesa grande também. Né? Então, assim, Pode fazer mesa desencarnado para desencarnado? até a pessoa que desencarnou até 1 ano, a gente pode fazer. De que forma? Então, a gente faz os comandos, que tem os comandos da mesa, aí depois a gente passa para fazer as perguntas. Se aquele ente querido está bem, se ele está precisando de ajuda, se ele se encontra em algum hospital, se ele está no umbral, em algum lugar de sofrimento. E a gente pergunta sempre se quer ajuda, porque nem todos querem ajuda, querem ficar naquele lugar que eles estão, né? Então, assim, quer ajuda? Quer ajuda. Então, a gente vai perguntar nas naves, né? Qual é a nave adequada para receber aquele espírito, para o tratamento daquele espírito. Para qual nave ele vai ser encaminhado. Aí a gente vai perguntando para as naves. Entende? Que interessante. Pois é. Porque Agora, já teve casos, né? ah, Eu não peguei nenhum caso ainda, mas já teve casos de colegas que fazem a mesa e o espírito não queria, não estava bem do jeito que ele estava. Então tem que respeitar, né? estava E na energia, né? Que ele queria, que ele, Exato. né? Estava na sintonia onde estava o Estava na lugar, estava sintonia. Então, combinando. não Então, queria ajuda, não. Estava bem. Eu ainda não trabalhei com nenhum caso desse, mas já teve, porque a gente tem um grupo, né, das alunas que fizeram esse curso na época, e a gente sempre troca, assim, as experiências, mas já teve gente que já fez esse trabalho e o espírito que não queria ajuda.
E não pode, né? Se nem É. Deus nos obriga a nada, né? A gente tem um livre-arbítrio. Eu acho assim, é a mesma coisa, você tem morador de rua que ele não quer sair da rua. Você vai lá, oferece um trabalho, uma vida melhor, um lugar para. Internar numa clínica, é Não dessa é? forma. A gente Não quer, pergunta se muitos quer. não querem, então escolha, é o livre-arbítrio mesmo, né? E tem que E ser aquele que respeitado quer, isso. aquele ente, né, desencarnado, que quer, a gente pergunta qual é a nave, é para ele ser encaminhado. Aí vai encaminhar. É um Entendeu? trabalho muito bonito. Você É, sente a energia ali na hora, né? sim, Dos demais, arcturianos, dos mestres, você demais. percebe, né? É. Agora, ô Rose, para uma pessoa que quer fazer esse tratamento, precisa ela se preparar para passar pela Tem umas a sessão? recomendações que são passadas para a pessoa fazer, né, cumprir 24 horas antes do atendimento, que é não comer carne vermelha, não tomar café, Coca-Cola, Nada, deixa eu ver o que nada escuro, nada de cafeína. nada de cafeína, porque a bebida escura, segundo foi passado, né, para Fernanda, elas adensam, né, como a carne vermelha tem todo o sofrimento do animal ali, então adensa, vai adensar o teu campo. E é bem sutil, o trabalho dessa mesa é bem sutil, né? Então é isso, não pode comer a carne vermelha, não pode tomar Coca-Cola, não pode tomar café, na hora não pode vestir roupa escura como essa aqui que eu estou, tem que ser uma roupa clara, colocar um copo com água do lado da cama, que eles vão Esse, colocar esse energia, trabalho é feito energia online? Ou você, a pessoa passa online. as informações, você vai lá, faz e depois Assim, para passa para a atender, eu pessoa? só preciso do nome completo, da data de nascimento e o local, né, a cidade e o estado em que a pessoa vai receber o tratamento. Aí, no dia, eu faço só uma anamnese com a pessoa, no horário que a gente agenda, porque, assim, tu liga para mim: "Rose, eu quero agendar contigo semana que vem". Então eu agendo uma data, digamos. Naquele dia que tu disseste que quer agendar, que eu agendei, tu já se conecta com a energia da mesa, com a energia dos arcturianos, entendeu? Ali Entendi. tu já está recebendo um certo atendimento, uma energização deles. Eles já sabem que vão te tratar, Já está certo? conectada, né? Aí, no dia, eu só faço uma anamnese com a pessoa rapidinho, aí eu envio uma meditação, um áudiozinho curto, que a pessoa vai ou ficar sentada ou deitar. Só precisa estar relaxada. Não pode estar em movimento. Ah, eu vou varrer a cozinha, eu vou não. Precisa estar ou sentada Em num lugar conexão. confortável, ou numa cama. Ah, eu posso dormir? Pode. Se quiser dormir, pode. Não tem importância nenhuma. Aí, Uhum. quando eu termino de fazer tudo, eu tiro a foto da mesa, mando para a pessoa e ali encerrou o tratamento. Ou encerrou o atendimento. Aí eu vou explicar mesmo. A pessoa volta pelo mesmo link que eu enviei, eu vou dar toda a explicação da mesa, mas depois vai um relatório completo. A pessoa não precisa se preocupar, vai um relatório completo, ela vai entender tudo o que aconteceu com ela na mesa. E esse tratamento, ele dura 30 dias. Reverbera esse tratamento 30 dias. Aí tem a questão das catarses. Nem todo mundo sente catarse, né? O que é catarse? Por exemplo, quanto mais profunda a limpeza de vidas passadas, uma coisa que você já traz de muitas vidas, claro que o seu corpo vai ter que se readaptar sem essas energias, sem esses artefatos. Então, às vezes, a pessoa sente o corpo doído, sente coriza, essas catarses que a gente, né, costuma É sentir. limpeza, né? É, a limpeza, a limpeza.
Aí você tem que ficar tomando água. Tem a água que eles fluidificam para você, você fica tomando os goles, aquilo vai ajudando na limpeza. Gente, as pessoas dizem assim, meu Deus, estou me sentindo uma outra pessoa, bem melhor, mais leve, estou me entendendo. Tem gente que diz assim, eu ando tão chorosa depois dessa mesa. É a limpeza, gente, é a limpeza. E mexe com energias de vidas passadas, com energia da infância, da adolescência, né? Vai mexendo. Agora, É qualquer clínica. pessoa pode passar por essa sessão, por esse atendimento. Crianças, tem pessoas que na UTI, o pronto-socorro, assim, na equipe de alunos, nossa, tem cada caso lindo. Pessoas que estavam na UTI saíram com pronto-socorro, Com o entende? pronto-socorro? Com pronto-socorro. Uau! É. Então, é assim, vale muito Incrível. a pena. Vale muito não tem nada a ver com religião, porque tem gente que é coisa do demônio, que é isso, que é não, gente, é física quântica. Física quântica, energia, né? Exatamente. A energia, ela chega em todo lugar, ela passa por tudo. Passa por tudo. Hélio Couto, eu nunca me esqueci que Hélio Couto disse que se uma borboleta bate asa no Brasil, essa onda desse bater de asas é sentido lá na África, É, porque tudo é onda, é uma coisa tudo é só, onda. não é? Como se a gente estivesse dentro de um líquido, de uma bolha, o mundo todo está dentro de uma bolha. Então, reverbera, essa onda, ela reverbera em qualquer lugar. Por isso que essa questão do pensar somente coisas boas, gente, pelo amor de Deus, não é só para nós, é para o mundo, é sentido no mundo. Sim, O amor que você sente pelas pessoas, pelos animais, por tudo que você faz, reverbera, sai de você e ganha o mundo, não é? sim. Então é isso. Então a mesa cristalina arcturiana, eu também tive contato com eles, né? Antes da mesa, eles apareceram para mim na minha janela. Foram 3 arcturianos e Como que foi isso? já era assim o trabalho deles comigo, com certeza. Antes de Eu sempre fui você, curiosa, antes de como eu você sempre fazer o curso, vim antes, bem então antes. você já estava sendo preparada. Será? Como eu sempre fui curiosa, uma amiga minha disse assim: Rose, eu tenho um vídeo aqui que tem uma frequência dos arcturianos, tu não quer? Eu disse, eu quero. Ela disse, olha, quem sabe tu vai ter um contato com eles, tu gosta muito deles. Eu digo, eu quero. E ela me deu essa frequência. E nesse dia eu dormi foi cedo, coloquei, me arrumei minha cama, botei os fones de ouvido. Eu sei que lá pela madrugada eu dormia com a janela do meu quarto toda aberta antes, né? E quando eu olhei para a janela, tinham 3. E eu olhei, meu Deus, eles vieram, da frequência, né? Eles vieram. E o do meio abriu os braços, assim, de felicidade, como quem diz, minha filha, Você quanto não tempo. sentiu medo, nada? Peguei o lençol e me cobri todinha, da cabeça aos pés, de imediato. Meu Deus, que vergonha depois. E eu fiquei de olhos fechados, quase sem respirar, pensando assim, ele está aqui do lado, ele está aqui do meu lado, está do lado da cama, vai querer me abraçar, né? Fiquei e pedi assim, Senhor, amanhece o dia, amanhece. Mentalmente, eu não fazia um barulho, gente, tudo era mente, amanhece o dia, amanhece o dia, amanhece o dia. Quando o dia amanheceu, eu corri para da minha irmã, porque eu vi minha irmã e o cachorro daqui de casa na janela, os 2 também estavam no chão, né? Ela em pé na janela. E eu perguntei para ela, disse, Ana Lúcia, me diz uma coisa, tu teve no meu quarto ontem à noite? Ela disse, no teu quarto? Que hora? Eu digo, de madrugada, assim, tu não foi, não? Ela disse, tu tá doida? Eu tava era dormindo. Significa que ela saiu do corpo, e o cachorro também saiu do corpo, porque eles estavam Ah, dormindo. Então, os sim. 2 se projetaram e vieram aqui no meu quarto. E estava junto com os seres, né?
Nossa, que interessante. Aí, depois, já me senti culpada, fiquei tão arrependida, chorei uma semana, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu agi daquela forma? Eu achei, assim, muita estupidez da minha parte. Porque ele Você ele abriu achou? os bra achei, ele abriu os braços, sabe quando tu chega no aeroporto, que tu vai buscar alguém, que a pessoa E foi você daquele não jeito que ele abraça. fez. E eu fiz foi me cobrir com medo. Mas eles E entendem. eles entendem, com certeza. Aí eu conversando com uma pessoa, ela disse: "Rosa, eles entendem". Só que assim, quando eles veem que a pessoa tem medo, eles dão um tempo, eles não aparecem mais, assim, meu Deus. Depois eu fiquei pedindo: "Ô gente, me perdoa", eu chorei uma semana pedindo perdão. Apareçam de novo, eu prometo, não vai ser daquele jeito, mas não vi mais, não vi mais. Na hora certa, quando você estiver mais pronta, com Já certeza eles vão aparecer. projetei, já me vi dentro de uma nave, acho que eu até já te contei, numa sala como se fosse uma sala de reunião com uma mesa oval muito grande, e eu Ah, estava na ponta da mesa, e eu olhava para outra ponta, tinham 3 arcturianos, e eu ficava olhando para eles, eles me olhando, mas ninguém falou nada, nem eu nem eles. A gente só se olhava, era uma mesa oval, assim, acho que era uma sala de reunião. Mas eles não falavam, eles só me olhavam e eu olhava para eles. é, agora eu acho assim, eles respeitam muito, né, a Sim, gente, então respeito, gente, eles respeito. vão chegando devagar, com E como eles certeza. são mais evoluídos, né, e a Sim, gente ainda está galgando essa evolução, eles sim. entendem sim. Mas eles são Agora lindos, mas eles são lindos, assim, você sente a energia amorosa deles, em momento algum, nenhum contato que eu tive em projeção com eles, eu senti energia ruim, de jeito nenhum. Uma é, energia boa, amorosa, sabe. sim, Então, eles assim, são muito amorosos. eu sou muito feliz com esse trabalho, eu tenho certeza que eles me ajudaram, porque se não fosse eles me lembrar do processo, eu não tinha feito, porque eu Uhum. acho que eu ia tirar aquele dinheiro para pagar aquele curso. E deu tudo certo, né, É, e a eles se gente articularam muito bem, né, sim, com certeza. Agora, ô Rose, esse trabalho, ele hoje, né, tantas pessoas com depressão, com ansiedade, né, pessoas todo não tem um ser humano nessa terra que não tenha um trauma, né. sim. Como é que é esse trabalho, eh, ajuda a mesa cristalina, ajuda Ajuda, nessas ajuda questões? porque a mesa é um tratamento, a mesa cristalina ela trata, né. Então, uma vez que limpa essas camadas, você vai tratando feridas, você vai tratando, até seu próprio físico também, né, acaba reverberando. Porque a gente sabe que quando a gente vai adoecer, primeiro a gente vai, digamos, adoecendo os corpos sutis, né, corpo astral, corpo Uhum, mental. Então, primeiro a gente vai adoecendo. Se a gente não vai fazendo essa limpeza, se a gente não vai se tratando energeticamente, vai acabar lá no corpo físico. Então, quando o corpo físico adoece, é porque os seus corpos sutis já estão doentes, adoecidos há muito tempo. uhum, Então, eu já tive, né? Inclusive, tu foste uma que já foi tratada pela mesa, já tive a Mara, que foi tratada tinha um problema no cotovelo. A Mara é massoterapeuta, e ela tinha uhum, deixado de trabalhar por conta dessa dor no cotovelo, que não passava. Quando ela ia trabalhar, né, incomodava. E já tinha ido a uhum, vários médicos: "Minha filha, não tem nada aqui, seu cotovelo está perfeito". Só que o físico estava perfeito, mas o energético não estava. Então, quando ela fez a mesa, eu nem sabia desse problema dela, nem sabia. Quando ela fez a mesa, ela chorou tanto no dia que eu fiquei foi preocupada, porque eu não sabia o que era que ela estava chorando.
Chorou, chorou, chorou. Aí ela foi me dizer o que era a questão do cotovelo esquerdo dela, que ela tinha essa dor. E ela foi fazer o teste e ela conseguiu movimentar e, sabe, eu fiquei tão feliz. Deus do céu, isso é... E teve também a que tratou de burnout, né? Tinha um Uhum. problema, também já tinha feito várias terapias e não tinha conseguido. Teve outra também foi quebrou uma magia, que há muito tempo ela tentava quebrar uma magia que ela tinha, ela sabia que tinha, Ela já tinha sabia que andado, tinha. sabia, já tinha andado em vários centros espíritas, Umbanda, e não tinha quebrado. E quando ela fez a mesa comigo, o mentor dela disse: foi quebrar essa magia. Olha que É interessante. muito forte. E tem outra coisa também que eu gosto de falar para os clientes. Gente, aquilo que é da permissão divina, eles fazem. Agora, tem coisas que não é da permissão, mas não, isso aí tem que ficar porque é um remédio amargo para a pessoa. Tem coisas que você tem que passar. Tem coisas que o Seria um sofrimento, ele é aprendizado? terapia. Seria um aprendizado para a pessoa? Tem sofrimentos que eles são pedagógicos. Tem sofrimento que é pedagógico. Eu acredito nisso. Entende? Tem coisa que você tem Uhum. que passar na vida para você aprender certas coisas. Às vezes você é uma pessoa muito vaidosa, você tem um ego lá em cima, mas você tem que passar por certas coisas para você, né, se conhecer melhor. Porque quando a gente está numa festa, no oba-oba, tem gente que não lembra nem de Deus quando está no bem bom. Aí quando você é levado para aquele momentinho que você é você com você, e passa-se um monte de coisa, um monte de reflexão. Quando eu tive o Covid, nossa, foi assim um processo de reflexão muito grande. Eu Ah, também. eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, e, e era eu comigo, mas foi muito interessante, muito interessante. Foi uma Então, grande às vezes, é lição. preciso esses momentos. Então, os arcturianos, nesses momentos assim, então, tudo que é da permissão divina, eles resolvem. Agora, o que não é, é porque você precisa aprender naquele momento, na sua vida. E eu acho isso tudo tão lindo, eu acho Eu tudo também. lindo, eu acho tudo perfeito. As coisas são como tem que ser. É, Você só, como diz Vital Froze, você só passa aquilo que você tem que passar. Você precisa passar sim. para a sua elevação, para o seu aprendizado, sua expansão de consciência, né? Sim, com certeza. É, Agora, Rose, a mesa cristalina arcturiana, ela ajuda no financeiro, no relacionamento também, porque falamos muito de saúde, né? Da parte doente, o corpo que adoece, mas alguém marca uma sessão com você para olhar o lado financeiro ou o relacionamento, ela funciona, ela ajuda nessa questão sim, também? por quê? Porque quando você está com o seu campo energético cheio de capas de cebola, você não consegue nem se enxergar, não é? É como se você estivesse Uhum. dentro de uma bolha escura, você não consegue se ver. Então aquilo vai fazendo a mesa, ele vai aclarando, vai clareando, vai abrindo caminho, você começa a se perceber melhor, você começa a perceber o mundo melhor, né. E as coisas vão, a gente sabe que quando a gente está bem com a gente mesmo, tudo flui. Se você não estiver bem com você, nada flui. Então tudo vem a partir de você, não é o de fora. A mesa limpa, essa capa que não deixa você se enxergar. Então, a partir do momento que você começa, eu atendi uma pessoa
e ela estava assim, essa questão de relacionamento, querendo tratar essa questão. E eu fiz a segunda mesa com ela, e ela já veio me falando umas coisas diferentes. Aí eu deixei ela falar, deixei de tá vendo? Já começou a ver a coisa de outro ângulo. Isso é a limpeza dentro de ti, né. Ela já estava Vai começando a arrancando os fazer véus. uns questionamentos menos agressivos com ela mesma. Eu fiquei tão feliz, digo: "Olha, você está vendo?" Ela disse: "É", entendeu. É, vai arrancando os véus, né? Vai arrancando os véus, então o financeiro vai melhorando, porque é o que eu estou dizendo, se você não estiver bem com você, se você não tiver curado as suas feridas, tratado, né, muitas coisas, não adianta, você não sai do lugar. Eu acho que primeira mesa é um faxinão, né? Eu Para digo ver que o que que tem ali. a mesa é um arrastão, costumo Arrastão? dizer que a mesa é um arrastão, ela vem arrastando tudo, tudo que tiver ali ela arrasta, porque esses artefatos eles causam muita coisa. No físico, na mente, na emocional. Eles travam, eles vão travando. Quando você vai Esses limpando. Não, Hum, desculpa, você falando deles travando, esses artefatos pode até fazer com que a pessoa tenha comportamentos, assim, que nem condiz com ela, né, pode ser? sim, sim, sim. Interessante. Miasmas, você pega miasmas quando você vai num shopping, tem porque assim, onde tem multidão, tem imagina ali a quantidade de pessoas que estão felizes, imagina a quantidade de pessoas que estão com raiva, com ódio, que estão decepcionadas, né. Shopping tem muita gente. Sim. Você vai numa empresa resolver um problema seu, já tem um monte de empresa lá para resolver seus próprios problemas, então tudo aquilo é um Uhum, emaranhado. Então aquilo uhum, já vai entrando no seu campo, porque se você já vai com raiva, você já está receptiva aos artefatos de todo mundo também. Fica uma troca, uma uhum. conexão. Aí você chega em casa pesada, com dor de cabeça, não é? "Ai, tô tão chateada". Aquilo, minha filha, tá tudo impregnando. Televisão é outro local delicioso para lhe lançar esses artefatos, porque esses artefatos, eles são frequências, eles são energias, né. Uma cobra astral é uma cobra, só que é energia. Aí ela gosta de se alojar nas nossas dobradiças, nos joelhos, nos cotovelos, exatamente para lhe causar dor, para lhe travando. Que A interessante. televisão, TV aberta, não só TV aberta, YouTube, né, Qualquer um. canais que trazem violência, que trazem fofocas, que trazem essas coisas ruins, que mudam o seu humor para pior, Uhum. artefatos. Artefatos estão sendo lançados através do som, da voz, do som da televisão, da música. Às vezes aquela pessoa que tem um mau humor uma vida inteira, ela pode estar regada de artefatos, né? E nunca a Nossa. gente imagina, acha que é só o comportamento daquela pessoa, né? E a Ela vida é. crava e as coisas não dão certo, e as coisas não deslancham, e a pessoa não sabe por quê. E fica doente. Você lança esses artefatos na sua própria casa, um ambiente que é hostil, o seu lar que é um ambiente hostil, brigas, 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 aquilo vai impregnando nas paredes, nos móveis, nos alimentos, aí fica tudo travando, aí começa a quebrar coisas, dá infiltração, pifa a televisão, pifa a geladeira, tudo energia.
Todo dia. A mesa, ela limpa ambiente? Ambiente não. Não, Não, só essa mesa não. pessoas e os animais Só pessoas, animais e desencarnados. e desencarnados. No caso desencarnado, não é nem limpar, é auxiliar, né? Para eles serem encaminhados. Se eles Ah, no estiverem num caso. ambiente ruim, eles serem encaminhados para alguma das naves e de lá eles serem levados. Como que eu vou saber que uma pessoa desencarnada ela necessita de uma mesa? Eu chego para você e Tu sente, tu tem, vamos supor, um parente, digamos, um filho. Ah, eu tenho um filho que desencarnou. Eu queria, né? Geralmente tem essa curiosidade. Ah, eu queria aham. saber se meu filho está bem. Aí você, Ah, e consegue, através da mesa, consegue saber sim, a notícias mesa eu vou. É exato, a gente pergunta para os arquiturianos. Olha que lindo! É, a gente pergunta para eles. Eles dão Aí eles notícia, precisam do então. nome, né, da data de nascimento e da data do desencarne. Que é, os nomes, a gente pede nome, data de nascimento, é o nosso CPF no mundo espiritual, né? No Aham, astral, a gente precisa do CPF também. Nossa uhum, assinatura energética. Então, é o nome entendi. completo e data de nascimento. No caso, quem desencarna é nome, data de nascimento e data do desencarne. É a assinatura energética do desencarnar. Aí pergunta, né? Se eles tiverem alguma notícia, eles nos falam. Que bacana! É, Não sabia, é. não. Legal, muito Aí vai legal. fazendo as perguntas para eles. Eles vão respondendo, sim, não. E você faz depois, prepara um relatório. Sim, relatório completo de tudo o que acontece na mesa. Tudo o que acontece. A pessoa não fica perdida, não fica sem saber, sem entender. Ah, isso aqui, isso aqui. Quem tem dúvidas, eu explico. É, é bem didático o relatório. É completo, né? Fala de todos os artefatos, o que são cada um, no teu olho, o que que ele causa, na tua perna, o que que ele causa, o que que eles causam em qualquer lugar do seu corpo. Aí fala das naves, quais foram as naves que foram convocadas, quais foram os seres multidimensionais que participaram, quais foram os anjos, e fala de cada um deles, o papel de cada um deles na mesa. É maravilhoso também o É relatório. um trabalho muito lindo, É. muito lindo. E a Agora, gente, quanto Rose, mais mesa a gente faz, mais sensível a gente fica. é, Mais eu sensível. acho que sim. É. Já fica uma coisa bem, A gente né? sente mais a presença deles, Isso, a energia deles. É isso. muito bom. E você tem também o seu preparo, né? Para poder você Sim, fazer sim, a o. gente tem um preparo antes, para antes de ancorar eles, a gente faz uma proteção, aí faz um ancoramento. Que É muito bom. bacana. Ô, Rose, e agora uma pergunta aqui curiosa. Os desencarnados, eles também correm o risco de terem artefatos também? Não, Não, já não. não tem mais. Porque aí, no caso, quando eles são levados para as naves, eles são tratados nas naves, de acordo com a necessidade que eles estão tendo, né? A maioria deles é o quê? É não saber que estão desencarnados, acredito que seja, não sabem, né? Eu tiro pelas canalizações que eu recebo, né? Pessoas estão aqui, de repente estão lá, aí já estão num lugar escuro, às vezes já estão num lugar mais ou menos e estão cercados por seres de branco, que estão ali para levar para algum lugar. Então, assim, é essa questão mesmo de conscientização mais, né? É, de amparo, né? Digamos que a Encaminhamento, limpeza né? deles seja completa, quando eles são Uhum. resgatados,
é para consciência, não é? Uhum. Mas, assim, acredito que Que seja bacana. assim. É. Sim. E há alguma contraindicação, algum momento que não convém fazer a mesa? Existe isso ou não? Porque, assim, a gente precisa da permissão da pessoa. Não adianta a mãe dizer assim: "Ah, eu queria fazer uma mesa com meu filho". Se ele for menor, a mãe representa, né, se for uma criança, mas se ele Uhum. for já maior, aí não, aí você não pode: Tem "Ah, eu que vou fazer", autorizar. não, é a pessoa que tem que pedir para fazer a mesa, Quais os né. casos que não precisa de autorização? No caso Autorização menor é de idade? UTI não precisa, né, um filho, uma filha, o marido pode pedir a permissão, uma pessoa que está drogada, né, alcoolismo, naquela crise, está naquele mo são as pessoas que não têm discernimento. A partir do Uhum, momento que não tem o discernimento, alguém pode vir pedir para fazer a mesa, né. Está em entendi. coma, está na UTI por algum motivo. Tá numa crise de como é quando usa droga? Uma crise que tem Sim, surtou, um surto. alguma coisa assim, aí não pode, tem que ser alguém que venha para aí a gente pode fazer, Aham, mas você não pode: "Ah, Rose, faz aí com o meu filho", não, ele autoriza? A pessoa tem que autorizar. Aí uma criança não, como eu fiz a de hoje, né, acho que ela tem o quê? Uns 4 aninhos, 6, aí a mãe dela agendou, pediu e tal, agendou, fez, aí tudo e ela certo. estava numa frequência bem elevada, né? Frequência de 500 hertz, frequência Olha, Doppler. O corpinho dela, na frente, só 3 locais que tinham artefatos, e nas costas só 3 locais que tinham artefatos. Enquanto que um adulto, geralmente, é o corpo quase todo, dá um trabalhão, enche. né. Você trabalha muito tempo no adulto, né? Mais de uma hora ali. Eu já fiz umas 2 mesas de 3 horas. Nossa. Era artefato no corpo todinho, e são 8 artefatos por cada ponto do corpo, entendeu. Tem gente que no olho tem os 8, no outro olho tem os 8, entendeu. Nossa, É, é uma carga, né, é uma carga muito é grande, uma né. carga. Você É, imagina para uma pessoa estar com tanto artefato, como é que está o dia a dia dela, né? o dia a A dia, vida dela. a mente dela, o mental, o emocional, o Às vezes físico, sente sente um dores, cansaço, um peso, né, vai no médico, não tem não nada. tem nada. Quando São você vai ao médico e não tem nada, é energético, gente. É energia, né, é, energia. com certeza. E tem que olhar, porque Isso é depois sério, principalmente nessa transição, porque é, tem muita gente que não quer o seu bem, tem muita gente que está revoltada, tem muita gente, né, a guerra é muito grande, né? A guerra espiritual é muito grande, local de né? trabalho também, local de trabalho. Uhum. E É, e você? Você fazendo esse trabalho, né? Você tá, como é que eu vou dizer? Tá mexendo no vespeiro, né? Então precisa estar se cuidando. sim, Os cuidados é assim dobrado para você, né? Porque sim. você está lá para tirar as energias que não são boas. E aí a Aí a gente gente acaba se virando trata com alvo, as né? amigas terapeutas, a gente faz trocas, né, uma atende a outra de acordo com suas ferramentas.
eu tô indo para caminhar na praia também. Já fui 2 terças-feiras, porque a gente está precisando Que muito, delícia. né, desse contato. E é isso, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar Se bem cuidar. energeticamente para poder tratar as pessoas, né. É. Porque não adianta. E Se eu também estiver até você sentindo alguma faz coisa mesa. estranha, eu já não atendo ninguém, não atendo ninguém. E É aí eu preciso fundamental. cuidar, né. E você também faz mesa para você, né? Sim, faço, faço. Mas além da nossa, a gente precisa do terceiro, né, de outra pessoa Uhum. fazer trabalhos com a gente. É Muito bom. necessário, necessário. É. É, tem que se cuidar. O Sim. terapeuta, ele tem que se cuidar. Agora, principalmente num trabalho como esse, que está mexendo com, né, falamos aqui de clones, de artefatos, de obsessores, Sim, então, eu penso que o cuidado tem que ser redobrado, né? com Tem que ser certeza. redobrado. Cuidado Nossa, simples, assim, se afastar dessas TVs que só trazem notícias ruins, filmes com violência, procurar, locais como praia, como parques, né, para se conectar com a natureza. É tão bom, gente, nossa, como é bom. Ler bons livros, ver coisas que lhe façam sorrir, porque o sorriso, ele aumenta a frequência das pessoas. Eu estava até pensando, teve um caso aí com um rapaz humorista, né, e os humoristas se unindo, contra esse movimento, né. Eu disse: "Gente, se o humor lhe faz sorrir e aumenta a sua frequência, e aumentando sua frequência, melhora a frequência do planeta, é claro que eles vão querer tirar o humor, não é?". Eu com fiquei pensando nisso. Isso sim, aí tá isso aí tá é um tiro certo deles. Vamos acabar com o humor, porque sim, o humor deixa as pessoas bem, deixa alegres. as pessoas alegres, leves. Cortar pela raiz, para elas não ficarem alegres nem leves, porque o objetivo deles é ver as pessoas tristes, com raiva, brigando, que é só o que a gente vê, o povo brigando. Então eu fiquei veio isso na minha mente. Sim, Olha, o objetivo não é esse, é acabar com a alegria das com pessoas. alegria. Tem um Por fundo quê? lá no fundo, que é acabar com baixar a frequência, nada que eleve a frequência eles querem é o que É, baixa a frequência. exatamente. É. É. Então, assim, são cuidados que dá para a gente perceber, que a gente tem que ter com a gente, né. Sim, tem que ter muito cuidado, a gente se conectar com o nosso eu superior, com se aproximar mais de Deus, de Jesus, da fonte criadora, do eu superior, do anjo da guarda, não importa. É fazer Sim. essa conexão, né? A gente está buscando se cuidar mesmo, com boas músicas, uma letra, né? Porque não é só a melodia. Preste atenção na letra, às vezes uma melodia muito bonita, muito bacana, mas tem uma letra Uma que mensagem de que não é tristeza. sadia, tem uma mensagem que não é sadia. É, às vezes, uma mensagem de dor, de tristeza, de fracasso, de vícios, né? Eu vou Verdade. beber até morrer, É a até da cair. sofrência, né, Então, sofrência. então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente entra nessa energia, aí somos carimbados, né? Chipados, é, implantados, um monte de coisa, eles colocam mesmo. Então, é a gente sorrir muito, a gente procurar se conectar com Com coisas que nos alegria. alegrem.
alegria, né? Porque imagina a gente quando dá umas boas gargalhadas, que a gente emana alegria, aquela frequência do bem-estar, Tem você imagina pessoas como fica. que arrastam multidões felizes, não é? É, E eles querem tirar do caminho também. infelizmente é. Chico E a Xavier gente arrastava multidões, não é? é, Olha só, todo mundo ficava elevado, assim. Não tem pessoa, eu estava pensando dessa forma também. Tem pessoas que arrastam multidões e as pessoas ficam felizes, sim. querem acabar com isso também, E a gente querem acabar. precisa estar se informando, se ficando bem atenta, né, Tem. conectadas para entender todo esse sistema Sim. Que para há poder a gente o que há nas entrelinhas do que está sendo feito, porque é, muita coisa está sendo feita, mas por trás disso tem muita coisa também. Você tem que estar ligada. E eu sei que a minha cabeça ela é assim, ela funciona 24 horas, de repente vem uma coisa, meu Deus, olha só o que está vindo aqui. porque estão te E não é que é isso mesmo, é isso. A gente pensa que é isso, mas não é, é isso, entendeu? Tá entendi. atento, é, tá atento. É isso aí, Rose. Mais Essa é a alguma minha, coisa você gostaria de essa, acrescentar? eu acho que eu já falei tudo, né? Falei da mesa, mostrei a mesa. Quem Lindo. quiser agendar comigo, quem quiser saber mais informações, está aí o telefone de contato. Rosi Kine, gente, Kine é um nome que eu fiz uma leitura de registros acásticos com a Ítala Carvalho, maravilhosa. Ela tem até um canal, agora eu não lembro o nome do canal, mas se vocês colocarem a Ítala Carvalho, vai aparecer o canal dela. Então, ela fazendo essa leitura comigo, ela nem sabia da história dos arcturianos na minha janela, ela nem sabia. E foi um desses seres que estavam na janela, que se identificou como meu pai arcturiano, e ela sentiu esse nome. Ela disse, Rose, tem um nome que eu estou sentindo aqui. Ela disse, eram umas letras assim. Aí ela foi dizendo, K-I-N-I. Eu acho que é Kini, Kini, Kini. E eu estou sentindo que é você. Então, ela sentiu que esse nome é o meu nome arcturiano. Eu disse, pois eu vou atrás, vou colocar, vou ver como é que eu faço para usar esse nome. E o significado é lindíssimo, eu não trouxe aqui porque eu tô no celular, e o significado está no meu notebook, problema. Então, é lindo, gente, o significado desse nome. E eu fiz um mapa numerológico e esse nome que eu estou usando, Rosikine, é um nome social, né? Então, assim, traz muita força, muita coisa boa, e eu estou usando, né? Então, quem quiser agendar comigo uma mesa, aí, 98988539000, ou então, O Instagram tem, tem o Instagram, né? Tá passando aí, né? está Arroba passando. terapeuta Rose Kine, ou tem o meu canal no YouTube também, que é arroba terapeuta Rose Kine. Tá tudo certinho aí. Fala E das eu suas recomendo, lives, gente, eu recomendo pedir que as suas lives no tem YouTube. minhas lives no canal são o dia de quarta, que eu faço a leitura das canalizações que eu recebo, canalizações lindíssimas. Então, eu faço a leitura e faço a reflexão das mensagens. E dia de sexta eu levo convidados, né, assim como a Regina me trouxe, para um bate-papo em que as pessoas elas contam suas experiências com o despertar da consciência, com o despertar da espiritualidade. Quem é terapeuta conta suas experiências com a terapia, assim como eu estou contando as minhas aqui. Então, assim, é um canal para despertar a consciência mesmo. Eu até criei uma frasezinha, como é? Eu esqueci agora, sobre o canal.
viver é um lugar para ser feliz, canal, deixa eu ver bem aqui se eu consigo ver. Meu canal já faz o quê? 5 anos, gente, já é bem antiguinho. É, a 5 anos Rose, já. a Rose tem bons anos de estrada, né? É, de E luta, minha filha, de luta. Ó, terapeuta Rosiquini, um canal onde ser feliz é prioridade. Um canal onde ser feliz é prioridade. que Então, lindo. convidados estão, e quem quiser fazer uma mesa, agendar ou saber mais informações, basta mandar um WhatsApp, uma mensagem para o 98988539000, que está aí na tela. E Oh, sejam muito bem-vindos à nossa nave arcturiana. que lindo. Essa nave maravilhosa. E é isso aí, gente. O trabalho da Rose é maravilhoso. Passei por algumas sessões. Pronto-socorro nem se fala, né? Muitos. E eu sou muito grata. E vale a pena Sim, descascar essa cebola, porque nós somos pura energia. Então, quando chega no físico, é porque os outros corpos já foram bem lesados, né? Estão bem tá, lesados. exato. E a gente não precisa esperar tanto. A gente começar agora a olhar, quando, independente de ter alguma situação para resolver, algum conflito, seja lá o que for, é a gente criar esse hábito pelo menos uma vez por mês, tá ali fazendo uma mesa, porque vai equilibrando os chakras, vai se cuidando, isso é auto-amor, né? Verdade. Então, eu recomendo a Rose, né, o trabalho dela, e é isso aí, pessoal. Procurem essa terapeuta incrível e que, além do trabalho que ela faz com a mesa, a acolhida, o amor que Acolhida. ela tem no que ela faz e que ela oferece para as pessoas. Essa acolhida é, é fundamental, né? Verdade. E isso a gente não encontra em qualquer esquina, não é verdade? Então é isso. Rose, amada, gratidão. Foi uma honra tê-la aqui. Eu amei, amei. Muita gratidão, que espero de verdade que esse bate-papo possa expandir, chegar a mais pessoas e, e que devagar, cada um de nós, a gente vai se organizando, se equilibrando para continuar nessa caminhada de 2025, que é uma caminhada de muito, está sendo de muitos desafios, né? Verdade. E é E isso. Minha dizem amiga, e deixa dizem uma que palavra final. 26 Ah, vai ser mais desafiador ainda. vai. Mas pelo que está chegando aí, da metade do ano agora, né? Junho, julho, o caldo vai engrossar um pouquinho mais. Então, muitas terapias, muitas mesas Tá, cristalinas e arturianas para a gente poder seguir essa caminhada, né? Então, minha amiga, por favor, deixe uma palavra final para a gente fechar e eu já agradeço a todo mundo com boa noite, uma semana linda para cada um de vocês. ah, eu desejo que todo mundo, seja feliz. Busquem, gente, fazer meditação, né, que a meditação é a viagem para dentro. Às vezes num banho, num simples banho, no seu chuveiro, fechar os olhos, deixar aquela água limpar, silenciar a mente. Você recebe mensagens. Eu recebo muitas mensagens quando eu vou tomar banho, né.
Então, a meditação tem que criar um hábito, aquele hábito de você com você, seja numa caminhada, seja num banho, mas é você com você. Esse é o caminho para a gente encontrar a paz, porque a paz ela não está fora. Fora é o barulho, são os ruídos, né? As reclamações, e dentro não. A gente tirando tudo isso da nossa mente, né? Quer seja num simples banho ali, a gente já melhora bastante. A gente sai incrível como aquela água, né? A gente sai renovada de um banho. Então são coisas bem simples que todo mundo pode fazer. Todo mundo tem um chuveiro, tem um chuveirão no quintal. É um momento seu. Então a gente precisa se dar essa oportunidade. Sair do barulho, filhos, zoada dentro de casa, né? Reserve um momentinho seu. E à noite, quando for dormir, pedir a proteção do seu mentor, anjo da guarda, amparador, a nomenclatura que você disser, que você tiver. E peça para que ele lhe acompanhe durante o seu sono, para que você não fique desamparada, não fique sozinha. Porque todo mundo que sai do corpo tem algo lhe esperando do outro lado. Então, que sejam os bons espíritos, os bons amigos, né? Então, o nosso anjo da guarda, ele está ali, nos esperando. A gente precisa pedir toda noite o amparo, a guarda, e ele está ali firme e forte com a gente, certo? Para que a gente não esteja surpreendido do outro lado. Isso E os aí. artefatos são nesses momentos também que as pessoas acabam, né, adquirindo no seu campo. Então é isso. Recado dado. Gratidão. Amei, Regina, amei esse bate-papo. Para mim, isso aqui é um bate-papo, nossas janelas. Tu tá aí na tua janela, eu tô na minha. Isso aí. É, gratidão. Gratidão. Gratidão a todos. Uma boa noite, uma linda semana, com muita luz, muita prosperidade. E até a próxima. Um beijo, minha amiga. Não Próximo. sai, não. Fica aí. Sai Um não. beijo a todos e muita gratidão. Que Deus abençoe todos vocês. Até.